E aí pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo do nosso livro, que nós estamos estudando sobre como nós devemos pensar sobre o dinheiro. E esse é o último capítulo do livro que nós vamos falar, o último vídeo sobre esse livro. Eu aprendi bastante, eu espero que vocês tenham refletido bastante sobre essa temática. E o tema de hoje, tem a ver com posse, tem a ver com esse sentimento não só de pertencimento, mas o sentimento de ser dono de algo, que ele fala no capítulo do livro. E ele começa o capítulo falando sobre a história de alguns homens que trabalhavam em umas minas lá de ferro. E era engraçado porque toda sexta-feira ele observava perto da casa dele, esses homens recebiam o salário. E uma boa parte dessas pessoas que recebiam salário na sexta-feira, eles iam direto do estúdio lá, direto do escritório, iam direto para o bar, gastar e torrar todo esse dinheiro com bebida e outras coisas mais. Só que ao mesmo tempo, algumas pessoas desses homens que estavam trabalhando na mina, iam para o banco, iam para suas casas, muitos deles entregavam dinheiro para a esposa e o som aí da construção do lado, mas eu não vou parar de gravar por causa disso não, então isso é só uma construção que está tendo aqui. Eles iam muitos deles davam dinheiro para a esposa cuidava desse dinheiro, muitos deles iam para banco e eles estavam com compromisso de viver não em dívida, como a gente falou no vídeo passado, mas com compromisso de viver de acordo com o que eles podiam, de acordo com a capacidade deles. E isso é fundamental. Nós devemos viver de acordo com as nossas posses. O mundo de hoje, quando a gente tem tanto crédito, tanta possibilidade, as pessoas querem ter um certo tipo de status, e status de mostrar para pessoas que eles podem. Então, tudo isso sendo motivado pelo orgulho, motivado por seu próprio desejo de idólatra no coração, de mostrar para as pessoas que eu sou algo, que eu tenho alguma coisa. Se eu tiver o carro tal, eu vou ser bem visto pelas pessoas. Se eu tiver a roupa tal, se eu tiver o celular de marca tal, se eu tiver o tênis tal. E aí segue nesse anseio desenfreado que não tem fim, tá, gente? Tem gente que pensa assim, mas quando eu tiver isso, estarei satisfeito. Quando eu chegar ali, estarei satisfeito. Isso não tem fim. Nessa busca, porque o homem está em busca aí de algo, de encontrar uma satisfação em algo, quando, biblicamente falando, nós só encontramos satisfação em Cristo. Então essa satisfação, essa busca desenfreada das pessoas, só vai ser respondida em Cristo Jesus. Tá? Então isso é muito importante você lembrar e refletir. Tá? Ele fala até nessa questão dessa mentalidade, Ele fala de um adesivo de carro que era para ser uma piada, que na verdade não é. Ele fala assim, nós estamos gastando no adesivo do carro. Estamos gastando a herança dos nossos filhos. Isso aí o pessoal ri com isso, mas na verdade isso não é engraçado. O fato dos pais estarem gastando a herança dos filhos, eles estão dizendo o quê? Não vamos abrir mão dos nossos prazeres e dos nossos desejos para dar para ninguém, para deixar nada para ninguém. Eles que lutem pelo que eles têm que conquistar e que têm que lutar. E a ideia aqui, o movimento aqui não é que os pais devem trabalhar pelos filhos ou que os pais devem fazer algo pelos filhos como obrigação, Os filhos devem ser ensinados a conquistar mesmo, a trabalhar, a importância do trabalho, a importância de crescer o seu próprio patrimônio, de pensar em novas maneiras de atender às necessidades da sociedade, como Deus chamou ele para ser. Eu escuto muito, pessoas dizendo, quando seus filhos forem para a faculdade, você vai influenciar aí, como é que vai ser? E eu falo muito, com a Rebeca sobre isso, no sentido de que eu não devo impedir nada do que Deus chamar esse meu filho para fazer. Se ele tem um dom, um talento que pode ser usado para que Deus seja glorificado com isso, por que eu impediria? Não tem sentido nisso, Agora, se ele vai precisar da faculdade para cumprir o seu chamado, pode ser que sim, Pode ser que um deles escolha seguir a carreira de juiz, por exemplo, como o avô deles E agora,
o que é que ele deve fazer? Ele deve fazer uma faculdade de Direito, deve estudar para concurso, deve trabalhar em relação a isso. Mas existem outras funções que não necessariamente a universidade vai dar essas ferramentas para eles, então eles vão precisar estudar de outras formas também. Então é muito incerto essa questão, mas o foco é viver para a glória de Deus com tudo que nós temos. E nesse adesivo falava justamente sobre isso, né? Eu vou gastar a herança dos nossos filhos. E em 1 Timóteo 5 ele fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Paulo está nos orientando aqui, né, a cuidar dos nossos. Nós temos uma prioridade. Tá? Você é casado, você não tem a prioridade de 100% do seu trabalho. Sua prioridade é sua família. Essa é sua área de atuação. E quando eu me casei com Rebeca, e nós temos os nossos filhos, existe a família de Rebeca. Existem os pais dela, os irmãos, avô, avó, os tios. Existe a família dela, nesse sentido assim, dos parentes. Mas a família de Rebeca sou eu, Daniel, Maria, Pedro e Gabriela. Essa é a família, do mesmo caso do meu lado, da minha mãe, da minha irmã, do meu cunhado, desse lado de cá também. Eles não são minha família, eles são meus parentes. Então, a minha família é Rebeca. Quando nós nos casamos e nós fizemos uma aliança diante do Senhor, foi constituída ali uma família. E isso tem que ser claro. A minha prioridade são eles. Isso quer dizer que eu vou abandonar e não vou me preocupar com os meus parentes de forma alguma. Mas isso precisa estar claro, tanto no marido quanto na esposa, para que nós entendamos que o nosso foco e a nossa prioridade é com a nossa família. Nosso dever é prover, né, para nossas famílias, e isso envolve um uso sábio dos nossos recursos, como nós já estamos falando isso há bastante tempo aqui, né? Usar com sabedoria os recursos, tá? E com isso a gente chega, né, na ideia de capitalismo. O capitalismo é você saber fazer com que, usando bem o capitalismo, né, você saber fazer com que o dinheiro trabalhe para você, para que você possa, enquanto você descansa, estar sabendo que o dinheiro está trabalhando para você, através de bens e serviços, através de um negócio que você tem, através de investimentos, através de conhecimento e tantas outras possibilidades de usar sabiamente os nossos recursos. Tá? Karl Marx, né, um nome conhecidíssimo, né, nessa linha de economia, né, de pensamento, o pensamento marxista, né, que se dá, ele entendia essas questões de ferramentas, né, que as ferramentas eram essenciais para a produção, né, aquilo que a gente já falou em alguns vídeos também, você pode voltar e estudar aí para trás. Ele entendia essa questão, só que segundo esse pensamento dele, o sistema, do jeito que está formado, ele é injusto, porque só algumas pessoas, né, os donos das ferramentas de produção, eram beneficiados com o lucro, né, do que era produzido. Então, na cabeça dele, esse sistema era injusto. Então, o certo seria o quê? Tirar das mãos desses donos e colocar as ferramentas para todos, né? Então, isso tudo sendo organizado e orquestrado pelo Estado. O problema é que a gente vê até na história, né? A história mostra que quando tudo é de todo mundo, na verdade, não é nada de ninguém. Então, ninguém produz. Os acontecimentos históricos mostram que isso resulta em fome, em miséria para as pessoas. Tá? Então, a questão se dá quando se fala sobre os donos dos negócios e dos trabalhadores. Então, as pessoas falam que existe uma importância muito grande em ser dono de um negócio. Você atingiu um alvo na vida, né, hoje. Então, se esse pensamento de Marx não dá certo, então o pensamento é o quê? Eu vou ser o dono das ferramentas. Eu vou lá, vou conquistar e vou ser o dono das ferramentas para o quê? Ficar com a maior parte dos lucros. É a melhor coisa que se tem, não é verdade? E é interessante também porque existe muitos prós, né, em relação a você ser dono de um negócio. Existe que você não está limitado à questão do tempo, né? Você não está preso numa parte só de tempo. Você não tem que ficar de 8 às 6, né, trabalhando vendendo o seu tempo, né? Você
trabalha por produtividade, por resultado, que é muito interessante. A liberdade de decisões quando você tem seu próprio negócio é muito boa, porque você toma as decisões. Muitas vezes é resolver problemas, mas você olha para a empresa e diz: eu quero ir para esse lugar, eu quero abordar dessa forma, eu quero que funcione desse jeito, e as coisas têm que acontecer do jeito que você estabeleceu, né? Porque você é o dono do negócio. Então isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo tem os contras, né, de se ter um negócio. Os contras seriam as responsabilidades com funcionários, né? Muitas vezes você responde até por coisas que você não fez ou por coisas que outros fizeram. Existe a questão financeira de você, muitos deles colocam a ideia de que o dono de empresa é aquele milionário, onde o Brasil, por exemplo, é um país sustentado por pequenas e médias empresas. Então não necessariamente são pessoas milionárias, mas muita gente de classe média. Existem muitos lockdowns, por exemplo, a gente está na pandemia hoje, e isso afeta muito, né? Então existem muitos empreendedores, muitos empresários sem dormir, sem paz, né? Porque se você observa um fato nesse momento agora de lockdown, quando se fecha uma empresa, você está fechando o faturamento da empresa toda, né? Ela vai deixar de receber, e como é que ela vai pagar as contas? E as dívidas continuam vindo. Mas ao mesmo tempo, se eu tenho uma pessoa que é funcionário público, ela vai receber da mesma forma, porque estamos numa pandemia e o Estado deve garantir o salário dessa pessoa. Mas se torna um pouco injusto aí, né? Mas é assim que funciona. Eu não quero de forma nenhuma tirar a gravidade da doença, da situação que a gente está, uma situação muito delicada, virou tudo politizado, é uma situação muito difícil. Então eu não quero dizer a economia é mais importante do que vidas, que esse para mim é totalmente um conceito errado. Para mim não se separa vidas e economia, as coisas andam junto, mas essa dicotomia é muito feita, né? A gente só tem que valorizar a vida e esquecer da economia, a gente tem que esquecer do povo que está morrendo, do luto, né, que as pessoas estão passando, e somente se importar em ganhar dinheiro, porque é assim que funcionam as coisas. Eu não acho que é assim. Mas o foco desse vídeo não é também debater sobre isso tudo, né? Mas a gente tem que ter essa noção do que significa isso tudo, né? Então, um negócio, gente, ele se fecha porque às vezes falta capital, né? Falta dinheiro, capital de giro, e o negócio ele se fecha também por causa de uma má gestão, né? Pessoas que entram, têm até capital de giro, mas não aprendem. Eu, por exemplo, os primeiros 6 meses da empresa, meu Deus, como estava fazendo coisa errada, meu Deus, como eu olho para trás e eu tenho vergonha às vezes de compartilhar sobre isso, sem meta, sem indicador, sem gestão de resultados. Não quer dizer que hoje está 100% perfeito ou como a gente deseja, mas quando eu olho para trás eu digo, meu Deus, só foi a graça de Deus que não fechou a empresa. Então, esse tipo de aprendizado muitas pessoas não têm, não aprendem ou não querem aprender e fecham, acaba mesmo. Porque você sem indicador, sem meta, sem foco, sem ter um time comercial empenhado em ter uma captação, dependendo do nicho, né, uma rotatividade, uma recorrência de valor. Aí você fala, né, a questão da DRE, demonstrativo de valores, de receita, e assim vai. Tudo isso é relevante para o negócio e as pessoas têm que ter atenção, né, quando você abrir um negócio sobre isso, tá? Mas mesmo você não tendo um negócio seu, você é dono de uma empresa, por exemplo, você tem como administrar bem os seus negócios e você tem como crescer. Como aqueles homens da mina que eu falei no início, no início do vídeo, né? Eu falei que alguns homens iam para o banco, viviam abaixo do que eles recebiam, e viver com um estilo de vida abaixo que recebiam, e eles pegavam e investiam esse dinheiro para quê? Enquanto eles trabalhavam lá de 8 às 6, vamos dizer assim, por exemplo, o dinheiro estava trabalhando também. E vai chegar uma hora que de tanto você investir, você não vai precisar necessariamente estar dentro desse emprego de 8 às 6 e você pode fazer outra coisa que você deseja fazer. Então, não é só sobre pegar uma parte, né, do dinheiro e investir. É sobre você ser um bom administrador para a glória de Deus. Você administrar bem os recursos que Deus lhe deu para a glória dele. É sobre isso que nós estamos falando, é sobre isso que nós queremos viver para a glória de Deus. Então eu espero que você tenha aproveitado bastante desses vídeos, que Deus abençoe vocês e até a próxima.
Um abraço.